Amigos, hoje a gente está aqui em Niterói. Como não poderia deixar de ser, no principal cartão postal da cidade, que é o Museu de Arte Contemporânea, projetado por Oscar Niemeyer. Niterói, que tem um nome que vocês podem perceber que vem de origem indígena e que pode ter diversos significados, não existe aí uma tese definitiva. Alguns dizem que é Porto Sinuoso, outros dizem que é água que se esconde, outros dizem que é Rio Frio. O importante é que todos eles, de certa forma, se conectam com o fato de Niterói ter uma posição geográfica na Baía de Guanabara, a baía mais importante do nosso estado e, obviamente, como vocês sabem, Niterói fica no lado oposto da Baía de Guanabara, da nossa capital, a cidade do Rio de Janeiro. Quem chega em Niterói pelas barcas encontra na praça, ali no centro de Niterói, o índio Araribóia, de braços cruzados, olhando para a cidade do Rio de Janeiro. Araribóia é um dos principais ícones da cidade de Niterói e era líder indígena aqui dessa região. Na época em que os franceses invadiram aqui a região da Baía de Guanabara, os portugueses se uniram a Araribóia para expulsar os franceses invasores. Na época, Estácio de Sá, português indicado por Portugal para cuidar aqui da nossa região, do Rio de Janeiro, que já era uma cidade em crescimento na época, fez um trato com Araribóia. Me ajuda a botar os franceses para fora e você fica com o outro lado da Baía de Guanabara. Portanto, enquanto o Rio de Janeiro era construído como cidade que hoje é aí a maior do nosso estado, o outro lado da Bahia ficou sob comando de Araribóia e por isso ele é um símbolo tão importante de Niterói, que além de ser a terra de Araribóia, é conhecida também como cidade Sorriso, uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano alto há muitos anos, que teve prefeitos que nos últimos anos investiram muito na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, mobilidade urbana, questão da limpeza pública, enfim, uma cidade que muitas vezes é vista até pelos cariocas como um exemplo de qualidade de vida. Enquanto o Rio de Janeiro se consolidava como município neutro, depois Distrito Federal, por ser a capital do país todo, deixou de ser apenas na década de 60, Niterói era a capital da província do Rio de Janeiro e foi durante muito tempo. Não se chamava Niterói na época, se chamava Vila Real da Praia Grande e depois, mudando de nome para Niterói, continuou como capital da província do Rio de Janeiro, depois do estado do Rio de Janeiro e apenas em 75, já com a capital em Brasília e com o município do Rio de Janeiro passando a existir depois de ser estado da Guanabara, com a fusão da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, é que Niterói deixa de ser a capital do estado do Rio e passa a ser mais um município importante, claro, do novo estado do Rio de Janeiro, que tem como capital o município do mesmo nome, o município do Rio de Janeiro. Mas ficaram em Niterói diversos avanços, da época em que Niterói era a capital. Não é coincidência, por exemplo, a conexão de Niterói com o Rio de Janeiro pelas barcas, não é coincidência que Niterói tem a ponte Rio-Niterói conectando o município com a cidade do Rio de Janeiro, a ponte que foi um grande marco para o crescimento econômico da cidade, para o crescimento imobiliário, pessoas que procuram uma vida mais tranquila, que trabalham no Rio de Janeiro e que passaram a morar em Niterói por poder fazer o trajeto de carro pela ponte, ao invés de ter que dar a volta lá por Magé e Duque de Caxias. Mas Niterói teve iluminação pública com óleo de baleia, Niterói teve um crescimento, órgãos públicos que até hoje ficam aqui, como a Secretaria Estadual de Agricultura, a imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, por conta da época em que Niterói era a capital do estado. Niterói também é conhecido muito pelo seu patrimônio arquitetônico. Estamos aqui no MAC, a quem eu agradeço muito por ter liberado a nossa gravação aqui no pátio do museu. Além do MAC, existe todo o caminho Niemeyer, a Praça JK, a própria Estação das Barcas. São diversos equipamentos públicos de importância arquitetônica, conectados com Niemeyer, mas também com outros arquitetos e urbanistas importantes. Niterói, além da questão da qualidade de vida, é muito citada pelo patrimônio arquitetônico que a cidade possui e que atrai turistas em diversos momentos do ano. Portanto, Niterói é uma cidade de grande potencial, de muita importância, tanto histórica quanto atual, para a cidade do Rio de Janeiro. Os prefeitos de Niterói sempre são muito influentes na política do estado e Niterói também tem uma força econômica na questão naval. Estaleiros que ficam na Baía de Guanabara, situados no território de Niterói, também geram arrecadação para a cidade. Se você conhece mais alguma curiosidade da cidade de Sorriso, coloca aqui nos nossos comentários. No próximo episódio a gente fala sobre Carmo.